Você quer começar a ler Stephen King, mas não sabe por onde? Escolher o livro errado pode influenciar muito a sua experiência com as obras dele, principalmente se você é uma pessoa que ainda não lê muito terror. E a verdade é que muita gente começa ali por livros gigantes, como por exemplo It a Coisa, ou então séries como A Torre Negra, e acaba achando ali a experiência da leitura meio cansativa ou difícil. Então hoje eu vou te mostrar quais livros eu realmente indicaria para começar a ler O Rei do Terror. Oiê, eu sou a Mari, sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora falar de quais livros do Stephen King realmente funcionam para iniciantes. Falando rapidinho sobre ele, o Stephen Edwin King nasceu em 21 de setembro de 1947 no Maine. E o homem já publicou uns 78 livros só de ficção, porque ainda tem os de não ficção, como por exemplo Sobre a Escrita, que ele lançou ali no ano 2000. Dito isso, eu ainda tô longe de ter lido todas as obras do King, mas eu separei aqui para vocês algumas indicações dentre as obras que eu já li. Esses são livros que eu considero acessíveis e boas introduções para o que você pode esperar da escrita do autor. Também são histórias que têm um bom ritmo e que são bem magnéticas, então vão te prender bastante. O primeiro livro que eu sempre indico para quem quer começar a ler Stephen King é Misery. Misery é um livro de 1987 e conta a história do Paul, um escritor, que sofre um acidente e é resgatado ali por uma mulher chamada Annie, que é uma grande fã obcecada pelos livros dele. A Annie leva o Paul para casa dela, só que conforme os dias passam, ele começa a perceber que ele acabou caindo numa situação completamente esquisita e perigosa. E aí o livro inteiro vira uma experiência claustrofóbica, desconfortável e cheia de tensão psicológica. Misery funciona muito bem como uma porta de entrada para os livros do King, justamente por ser um livro com uma história muito direta. Você entra na história rápido, se conecta com o protagonista e se vê ali presa naquela situação, naquele cenário junto com ele. Além disso, Misery está classificado como um livro de terror, mas também está beirando ali um thriller psicológico. Então eu indicaria até para pessoas que não estão muito familiarizadas com um livro de terror, por exemplo. Até porque o foco aqui não é nada sobrenatural, e sim essa situação de tensão e de isolamento. A Annie Wilkes também é facilmente uma das personagens mais marcantes dos livros do King, até porque ela é assustadora de um jeito muito humano. Você nunca sabe ali como ela vai reagir, e isso deixa todas as cenas bem desconfortáveis. Inclusive, essa é uma trama que vai crescendo em bizarrice e em situações macabras, então é um livro com muito ritmo, um ritmo muito intenso, e que ia me prendendo mais ali a cada capítulo. É aquele tipo de história que você fica, não tem como piorar. E aí piora, e piora bastante. Misery também é o tipo de livro em que você tá 100% inserida ali na mente do protagonista, então você recebe uma enxurrada de pensamentos dele. Você sempre sabe ali o que ele tá planejando, quais são os pensamentos dele, as reflexões, e às vezes você até recebe uns pensamentos intrusivos dele, que deixam as situações mais doidas e mais cômicas. É um livro super intenso e divertido, que mistura ali o terror com alguns outros subgêneros. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Misery, eu falo um pouco mais aí da minha experiência lendo esse livro no card que vai estar aparecendo aqui em cima. Agora, se você quer começar com um livro curto, caótico e com uma energia clássica ali dos anos 70, eu acho que Carrie pode funcionar ainda melhor para você. Carrie a Estranha foi publicado originalmente em abril de 1974 e foi o primeiro romance do Stephen King. Essa trama acompanha uma adolescente chamada Carrie White, que é uma menina super tímida e bem isolada socialmente. Além disso, a Carrie também foi criada ali por uma mãe bem controladora, mas o que de fato piora ali a vida da menina é o bullying que ela sofre de meninas e meninos mais populares ali da escola. A Carrie vai sofrendo ali humilhações tanto na escola quanto em casa, e enquanto isso a gente vai começando a perceber que ela tá desenvolvendo cada vez mais uns poderes telecinéticos que ela tem desde criança. Esses poderes vão ficando ali cada vez mais descontrolados, e com isso o livro vai te dando uma sensação ali de que a qualquer momento pode acontecer algo muito ruim. E eu acho que o desconforto de Carrie também funciona muito porque ele não vem só do terror sobrenatural, ele vem muito da crueldade das pessoas. Então, mesmo sendo um livro com elementos sobrenaturais, ele acaba apresentando um terror muito real, sabe? Pra quem tá começando a ler King, eu acho que Carrie funciona muito bem, porque além de ser um livro bem curtinho, ele tem uma história super ágil, interessante e bem fácil de acompanhar. A narrativa dele passa muito rápido, os capítulos também são bem curtinhos, e ele também apresenta ali umas matérias de jornal, umas coisas extras que deixam toda a história ainda mais dinâmica.
E esse livro, mesmo sendo o primeiro romance do King, já tem ali vários aspectos dele que se tornariam muito marcantes para os próximos livros que viriam, como por exemplo esse fato de os seres humanos serem ali os maiores monstros. Também é aquele típico terror de cidade pequena, com algumas críticas sociais e com aquela sensação de uma tragédia iminente. Parece que o livro inteiro tá se encaminhando aí para um desastre, para um caos, e você fica com essa expectativa. Carrie também tem alguns aspectos bem reflexivos, então eu acho que é uma ótima leitura para quem tá entrando aí no terror e não quer cair logo de cara em algo muito denso, muito complexo ou muito assustador. Enquanto Carrie tem essa energia muito mais acelerada e explosiva, a próxima indicação vai para um terror mais psicológico e gradual, que é o Iluminado. Eu acho que muita gente diria que o Iluminado é uma leitura mais desafiadora para iniciantes, mas foi o primeiro livro que eu li do King. Foi a minha primeira experiência com a escrita dele e eu fiquei apaixonada pelo livro e foi impossível de largar. Para mim foi ótimo começar por ele, até porque eu já tinha visto o filme de 1980 do Stanley Kubrick e foi muito legal ter esse comparativo entre as duas obras, até porque tem coisas muito diferentes entre elas. Isso é até meio polêmico, né? Porque o Stephen King não gosta muito do filme, mas eu amo o filme e também gosto muito do livro. Caso você não conheça o Iluminado, essa trama acompanha ali a história do protagonista Jack Torrance. O Jack é escritor e um ex-alcoólatra que aceita ali um trabalho como zelador em um hotel que fica bem isolado ali nas montanhas, chamado Overlook. O Jack se muda pro hotel nesse período junto com a esposa dele, a Wendy, e o filho do casal, criança ali, o Danny, enquanto o hotel fica completamente vazio por meses devido à neve. Só que conforme os dias vão passando e o inverno vai avançando, o ambiente ali do hotel vai ficando cada vez mais estranho e sufocante. Parece ter algo muito errado com o Overlook e o Jack também parece ser a pessoa que mais está sendo afetada psicologicamente pelo lugar. Esse livro tem um terrorzão desconfortável, essa sensação assim de isolamento e uma tensão familiar também que vai ficando caótica. O terror aqui tá em elementos sobrenaturais, mas também tá ali na convivência da família nesse lugar isolado e claustrofóbico. E mesmo sendo um livro maior do que Carrie ou Misery, eu acho que ele funciona muito bem ainda para iniciantes, porque a história é muito envolvente e interessante. O King constrói muito bem o ambiente, os seus personagens, e a tensão vai crescendo ali de uma forma muito natural, de uma maneira que você não vê a hora de saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Inclusive, eu acho que esse é um dos melhores exemplos que tem dessa habilidade aí do King de transformar lugares, né, espaços em personagens. O Overlook parece vivo o tempo inteiro e conforme você vai lendo, o lugar vai parecendo cada vez mais hostil. Mas se o Iluminado representa esse lado aí mais pesado e psicológico, a minha próxima indicação vai para uma direção completamente diferente. Joyland é provavelmente um dos livros mais leves e acessíveis dele para iniciantes. E eu acho isso muito importante de falar porque muita gente entra ali nas obras do King esperando terror o tempo inteiro. Mas uma das maiores qualidades do King como autor é de tratar ali de histórias humanas super interessantes, mesmo que seja só num contexto sobrenatural ou assustador. Joyland foi lançado originalmente em 2013 e eu amo essa capa, eu acho ela a coisa mais linda e só por ela você já consegue deduzir um pouco ali de como que vai ser a ambientação e o contexto desse livro. A trama acompanha um universitário chamado Devin que começa a trabalhar em um parque de diversões durante as suas férias de verão. Só que assim que o Devin chega no parque, ele descobre que existe uma história antiga ali de um criminoso que uma vez tirou a vida de uma garota em um dos brinquedos do parque. Então o Devin começa a investigar esse mistério enquanto ele trabalha lá, mas enquanto ele também está lidando com algumas questões pessoais ali sobre o início da vida adulta. Joyland não é um livro focado em terror, ele é um livro que mistura ali mistério com drama e até um pouquinho de romance também. A trama se passa ali nos anos 70 e é muito focada na sua ambientação e em uma sensação constante de nostalgia. Tanto que o desconforto do livro vem muito mais dessa sensação melancólica que ele passa sobre o fim da juventude, o amadurecimento e até uma coisa ali sobre a passagem do tempo. Inclusive, o parque de diversões ajuda muito a passar esse sentimento. Ao mesmo tempo em que Joyland tem ali uma estética animada, divertida e colorida de um parque antigo, ele também passa muito
muito uma sensação de nostalgia mesmo e de um sentimento de perda, sabe? Esse livro tem muitos momentos leves, apesar dele ter ali os elementos sobrenaturais e de mistério. Então, pra quem tá começando a ler Stephen King, ele funciona muito bem. É um livro curto, ele tem ali as suas 240 páginas e a escrita dele é bem simples, apesar dele ter, claro, ali os sarcasmos e alguns detalhes doidos das histórias do King. Os personagens também são carismáticos e Joy Land consegue misturar ali vários elementos diferentes sem ficar algo muito denso, complexo ou pesado demais. Mas se depois de ouvir essas indicações, o que você tá procurando mesmo é um terrorzão clássico com muita coisa sobrenatural, eu vou te indicar o meu livro preferido do Stephen King, que é Salem. Salem é um livro de 1975 que conta a história de um escritor chamado Ben que volta ali para sua cidadezinha natal depois de anos. O Ben volta, na verdade, para escrever sobre uma mansão ali da cidade que traumatizou ele durante a infância. Só que pouco depois da chegada dele, uns acontecimentos estranhos começam a surgir por ali. Umas pessoas desaparecem, outras ficam doentes do nada, e aos poucos você começa a perceber de que tem alguma coisa estranha consumindo aquela cidade. Esse livro é tão maravilhoso que mesmo ele sendo aí um livro maiorzinho, vai, em comparação com os outros, eu indico muito para quem quer começar a ler Stephen King. Principalmente se você é uma pessoa que já tem aí uma certa familiaridade com histórias de terror. Aqui ele pega uma cidade pequena e aparentemente normal, com pessoas comuns, e ele vai transformando isso em um lugar cada vez mais desesperador e sombrio. E diferente de Iluminado, onde o terror é mais isolado e mais claustrofóbico, aqui você sente que o terror tá se espalhando por toda a cidade, como se o mal estivesse se espalhando de pouco a pouco. Então esse livro passa ali uma sensação de paranoia, porque parece que ninguém tá seguro em lugar nenhum. Esse é um dos livros em que você mais percebe a habilidade absurda que o Stephen King tem em criar personagens, porque a cidade toda parece viva. Você se sente ali parte daquela comunidade e isso aumenta muito a sua atenção enquanto você lê, sem contar que o terror também vai crescendo a cada página. Outra coisa excelente em Salem é a ambientação, porque o livro inteiro passa muito uma sensação sombria, como se fosse uma cidade pequenininha em que todo mundo tá guardando segredos, ou um lugar em que você já imagina as ruas vazias, sabe? Mesmo quando parece que não tá acontecendo nada muito óbvio ali de terror, você ainda sente um medo, porque fica aquela sensação constante de desconforto. E aí, falando em desconforto, a minha última indicação é simplesmente do livro mais assustador que eu já li do Stephen King, que é O Cemitério. Se você tá procurando um livro pra ficar em choque, é esse aqui. O Cemitério foi lançado em 1983 e a trama acompanha um médico chamado Louis Creed que se muda com a família dele para uma cidade bem pequena ali no Maine. Logo no começo, o Louis descobre que a nova casa deles fica muito perto ali de um cemitério de animais criado pelas crianças da região. Até aí tudo bem, né? Só que existe um lugar ainda mais estranho depois desse cemitério que guarda algo bem sombrio e sobrenatural. E aí, conforme a história avança, o Louis vai se envolvendo cada vez mais com esse lugar esquisito. Esse livro me perturbou muito por mexer com medos muito pessoais e também por você se ver muito refletido ali no desespero do protagonista, o Louis. É um livro que, apesar de criar situações que são bem ficcionais, elas são tão realistas que você se envolve muito com o que está acontecendo e você fica muito ansioso para saber no que isso vai desaguar, em como as coisas vão terminar. Apesar de ter uma atmosfera mais sombria e essa história mais pesada, eu ainda acho que O Cemitério funciona muito bem, mesmo para quem nunca leu nada do King antes. Principalmente se você é uma pessoa que quer ali um terror muito mais clássico, assustador e bem mais intenso. Até porque esse livro tem tudo de melhor que um autor como o Stephen King pode oferecer. Ele tem, tipo, todas as características incríveis ali de escrita dele que fazem ele ser esse grande autor multiplicadas por 10. É realmente um dos melhores livros da carreira do King e eu não poderia deixar ele de fora aqui dessa lista. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro do King, qual livro foi e o que você achou. Eu espero que vocês gostem das recomendações e que sejam ótimas leituras para vocês, assim como foram para mim. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um gostei aqui embaixo, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e muito obrigada por assistirem até aqui. E antes de eu ir, o King tem uma parceria bem legal com o diretor de cinema Mike Flanagan e eu falo um pouco aqui nesse vídeo sobre algumas das séries do Mike que foram inspiradas em histórias do Stephen King. Então, se você gosta do Stephen King e de séries de terror, dá uma conferida aqui nesse vídeo que tá bem legal. Até mais, gente!